Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Nesse podcast, né? Eu não digo que isso é um vídeo, estrito sensu, mas é um podcast. Podcast a qual transformo em conteúdo youtubiano. Enfim, como você já pôde observar aí no título e na thumb, o Olavo de Carvalho, em especial em nosso país, isso também vai reverberar em outros países, mas aqui é muito mais denso. A forma como tratam, digo, os opositores, né, do Olavo, a forma como trata o velho da Virgínia, filosoficamente não tem nenhuma relevância. E aqui eu desafiaria alguém que tem capacidades filosóficas, acredito que tem. Nosso país é muito grande, então você vai encontrar gente, seja dentro ou fora da academia, que de fato fez uma crítica ou refutou algo análogo a isso, aquilo que Olavo propôs em filosofia. Observe que a reação que a dita intelectualidade pública brasileira tem em relação ao Olavo é, a priori, reducionista. Todos os críticos do Olavo de Carvalho tendem ao reducionismo. E veja, eu tomo o reducionismo aqui, vocês sabem, me acompanham, quem me acompanha, claro, sabe que o meu pensamento, a influência densa da filosofia quadrante, daquilo que eu proponho no campo teológico, no campo filosófico, sociológico, são as três áreas que eu estudo: sociologia, teologia e filosofia. Claro, mas minha área mesmo é a filosofia. Então, como vocês sabem, eu sou um doiverdiano. Eu me considero, colocando aí o Mário Ferreira dos Santos na jogada, eu me considero um neo-doiverdiano. Esse neo é por causa do Mário. O neo-cosmonômico. Ou neo-doiverdiano. Eu não sou um doiverdiano no sentido estrito do termo, mas o sou no sentido expansionista do termo. Então, o Hermann Doiver, ele tem uma crítica que possui momentos de verdade junto com o Olavo muito grande em relação àquilo que ele chama de os reducionismos modernos. Se você for analisar o pensamento filosófico do Hermann Doiver, em especial a sua ontologia geral, a tão famigerada teoria dos aspectos modais, ou a teoria das esferas de soberania, que é um conceito que em Kuyper tem apenas uma interpretação sociológica, partindo daquilo que o Emile Durkheim chamava de esferas cristalizadas. Quem estudou Durkheim sabe muito bem disso. O Doiber vai tomar o termo esferas de soberania ou esferas modais no sentido ontológico, ou seja, sentido metafísico. Doiver não gostava do termo metafísica, ou não gostava de ser chamado de metafísico, mas eu acho que o pensamento dele é altamente metafísico. O pensamento dele é fenomenológico, e vocês sabem que a fenomenologia começou com Aristóteles. E eu provo isso. O que Rousseau fez foi tomar aquilo que a escolástica e o próprio aristotelismo trabalhou. O que você vai fazer é tomar isso modernamente, dar uma roupagem dentro da modernidade.
Isso não é errado. Atualizar com novos conceitos, ir um pouco além, na verdade, é a nossa obrigação como filósofo. Eu não diria como professor de filosofia, como um beletrista, mas como filósofo, é a nossa obrigação. Ampliar um filósofo, ir um pouquinho além, mas nunca abandonar aquilo que foi feito na história da humanidade, que é apoditicamente verídico. É o grande castelo filosófico. Enfim, então o Hermann Doiver, ele vai tecer uma crítica à modernidade, em especial aos reducionismos, que na minha opinião faz todo sentido e coaduna com aquilo que o Olavo chamava de paralaxe cognitiva. É a ideia de que, por exemplo, na ciência, os cientistas tendem a recortar um aspecto modal da realidade e tentar fazer uma ontologia geral a partir apenas de um pedaço da realidade. Por exemplo, o físico acha que vai explicar todos os fenômenos da realidade, tudo que se tem na realidade, a partir do seu aspecto recortado, aspecto físico. O matemático, da mesma forma, acha que tudo é matemática e reduz tudo a matemática. O sociólogo acha que tudo é social e reduz tudo ao aspecto social. O teólogo acha que tudo passa pela dimensão fideística, a dimensão pística, né? Pística vem do grego, pistis, que significa crença, fé. Ele vai reduzir tudo à dimensão fideísta. O historiador acha que tudo é uma construção cultural e reduz tudo ao historicismo. E assim a gente vai encontrando reducionismo atrás de reducionismo. Esses reducionismos, ora pode ser mono, ora podem ser poli. Ora pode ser unitivo, ora pode ser multifacetado. Então, quando nós percebemos a reação dos ditos acadêmicos no campo da filosofia ao analisar supostamente, ao analisar o Olavo de Carvalho, o que se tem é reducionismos atrás de reducionismos. Ou seja, pega apenas recortes, é fato isso, recortes do YouTube, pega apenas recortes do Facebook, do Twitter, e de fato pega o Olavo polemista. Como o Olavo é anti-esquerda, ele se coloca contra os ditos comunistas, logo que se tem apenas uma reação política reducionista. Ou seja, eu nunca vi no Brasil alguém reagir ao Olavo sistematicamente. Eu nunca vi alguém pegar o COF e as obras que o Olavo publicou e ir destruindo tudo. Eu nunca vi um sujeito derrubar o conhecimento por presença, nunca vi derrubar o método de confissão, a teoria dos 4 discursos, a tripla intuição e a intuição radical, nunca vi derrubar a dialética simbólica da contemplação amorosa, a técnica filosófica, ser e conhecer, circo de latência, depuração abstrativa. Nunca vi ninguém destruir formação do imaginário, o sujeito da história, paralaxe cognitiva, as 12 camadas da personalidade, a mentalidade revolucionária e assim sucessivamente. Nunca vi. E tem outra. Eu, por exemplo, estou reagindo filosoficamente ao Olavo e estou ampliando dentro da filosofia quadrante ideias do Olavo, que eu vou demonstrar daqui a pouco aqui. Além de destruir, se alguém for capaz de fazer isso, além de destruir o Olavo, vai ter que destruir as interpretações que outros irão fazer do Olavo, que é meu caso. Por exemplo, vai ter que destruir aquilo que eu estou propondo na teoria do círculo de latência. Naquilo que eu estou propondo na temática da contemplação amorosa.
São duas ideias do Olavo aí. A filosofia quadrante, para quem não sabe, ela é bem fenomenológica. E eu gosto muito do Olavo fenomenológico. O Olavo gostava muito da fenomenologia, tinha um apreço muito denso pelo Russell. E há várias ideias do Olavo no campo da fenomenologia que me aprazem e eu faço uso. Além dessas ideias, tem a questão do imaginário, que não necessariamente é uma ideia ontológica, porque meu campo, gente, é metafísica, ontologia. Esse é meu campo. Meu campo na filosofia é esse. Eu vou dedicar minha vida dentro da metafísica. Claro, por ser a metafísica e a filosofia, primeiro eu vou acabar reverberando para as outras áreas. Então, o que eu propor em metafísica, isso vai reverberar na moral, na teologia, ou seja, na dimensão mística da fé cristã, vai reverberar na epistemologia ou gnoseologia, né? E vai reverberar em vários campos. Mas meu campo é metafísica. Eu sou metafísico. Metafísico fenomenológico, sim, mas o sou. E o Olavo tem influências na metafísica da filosofia quadrante. Já vou deixando claro quem são as minhas influências na metafísica. Claro, Hermann Doiver. Vamos lá. O Antigo Testamento, a sabedoria judaica, seja ela textual, o Antigo Testamento, mesmo texto escrito, os 39 livros, e também a tradição pós-textual, vamos dizer assim, tudo aquilo que se produziu pós-texto, tomando a sabedoria judaica textual do Antigo Testamento como base, também vou fazer uso. Mas o Antigo Testamento de modo inspiracional, os 39 livros, o Hermann Doiver, a filosofia cosmonômica, a filosofia da ideia de lei, a filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos, o Russell, o Edmund Russell, e o Olavo de Carvalho. Outros autores vão aparecer, claro, o Zubiri vai aparecer, mas não de forma tão densa como esses pensadores que eu citei aqui. Hermann Doiver, filósofo holandês, Mário Ferreira dos Santos, nosso maior filósofo, Edmund Russell, o filósofo da fenomenologia, o grande Russell, e o grande polemista e filósofo Olavo de Carvalho, além do Antigo Testamento. Então vamos colocar as 5 influências, uma mais geral e outras mais específicas. Filosofia cosmonômica, filosofia concreta, fenomenologia e filosofia de Olavo de Carvalho. Então, o Olavo ele tem uma influência grande sobre mim. E eu não estou preocupado, nunca tive preocupado com isso. Eu lembro que eu falava que eu tinha amigos que criticavam o Olavo, caía no mesmo reducionismo. Pegava o Olavo político, pegava o Olavo polemista, o Olavo que xingava todo mundo, pegava apenas esse recorte, por isso que é reducionista, e criticava o Olavo. Eu falava, rapaz, eu não assumo um ponto de vista sobre o Olavo, não assumo um ponto de vista sobre o Olavo, porque primeiro eu não estudei ele, então eu precisarei estudar ele. Então, eu conheci o Olavo em 2013 e nunca eu omiti nenhuma opinião estrito sensu, uma opinião densa e forte sobre o Olavo. Teve uma época minha mais à esquerda, mas mesmo assim eu mantinha um equilíbrio e nunca criticava ele. Por quê? Porque havia a justificação em meu coração. Deus tinha redimido meu coração e eu estava atrás da verdade. Como é que eu vou emitir opinião sobre o cara sem ter estudado, sem ter pegado um livro, sem ir até o curso dele, etc. Então, veja, isso é problemático. Ou seja, como eu já falei, é reducionista. Então, o Olavo de Carvalho, ele só passou a ter uma seriedade na minha pessoa, sobre a minha pessoa, né? A partir do ano de 2021, que de fato eu vou parar para analisar
ele é agora. E eu tinha aquela ideia, não, no dia que ele morrer eu vou de fato me infiltrar no mundo olavista. E foi o que aconteceu. Depois da morte dele em 2022, eu adentrei de fato no mundo de Olavo de Carvalho, no COF, nos livros. Claro, tem muita coisa ainda para ler, tem muita coisa no COF para mim analisar ainda. Mas agradeço, por exemplo, ao Ronald Robson, ajudou muito com o seu livro. Então, eu estou com alguma dúvida, eu tenho um livro dele como cabeceira, para me pegar, ler, ver, tirar alguma dúvida. Muito bom. Mas o Ronald Robson, ele está tendo interpretação, ele está reagindo ao filósofo. Então, a gente deve ter isso em mente. Isso também acontecerá, está acontecendo comigo. Estou reagindo ao Olavo. Então, quando eu comecei de fato a estudar o Olavo filósofo e sair daquelas polêmicazinhas, das safadezas das redes sociais, eu percebi o peso do que o cara tem. Ele é um filósofo de primeira linha. Não diria que ele é o maior filósofo que o Brasil já teve, ele não chega nem aos pés do Mário Ferreira dos Santos. E outra, apesar de ele ter uma influência muito forte na minha metafísica, eu sou mais sistemático. Eu sigo a linha do Doiver, do Mário Ferreira dos Santos. Tem uma sistematização. Então eu não sigo a linha do Olavo, que era um filósofo bem desorganizado, isso é a grande verdade. Ele não tinha essa ideia de sistematizar sua filosofia. Mas isso não tira a beleza filosófica que de fato existe no seu pensamento. Quando um filósofo vê outro, ele regozija. Vamos ser mais vulgares, né? Quando um filósofo vê outro filósofo, ele tem um orgasmo praticamente. Eu, quando de fato encontro um filósofo de verdade, eu fico louco da vida. Eu quero abraçar aquele cara e ver o que ele tem a dizer de veritas sobre a realidade. Por quê? Porque um filósofo está descobrindo verdades da realidade. E a filosofia importa. Certa feita, no começo desse ano, teve um amigo meu, acho que ele está escutando esse áudio. Daqui a pouco ele entra em contato comigo. Se ele escutar de fato isso aqui, ele entra em contato comigo para falar alguma coisa sobre isso que eu vou comentar aqui agora. Mas ele chegou até mim e falou: pra que filosofia? Esse é muito abstrato, serve para nada. Bem brasileiro, né? Pra que filosofia? E ele é bolsonarista, denso. Daqui a pouco eu vou falar do bolsonarismo e do Olavo, né? E eu expliquei para ele. Eu peguei um fato de prisioneiros que foram soltos, ladrões, traficantes, que a justiça soltou. Gente que matou pessoas, estrupadores que mataram crianças, estupraram crianças e que foram soltos pela justiça brasileira. Aí eu fiz uma simples pergunta: por que eles foram soltos? Porque se você chegar para qualquer pessoa na face da terra e dizer que um cara de 30 e poucos anos estrupou uma criança de 6, um cara de 30 e poucos anos estrupou uma criança entre 5 a 6 anos, qualquer pessoa achar isso horripilante, demoníaco. Vai querer que o cara morra, que esse cara apodreça na cadeia. Mas por quê? Porque ele não ficou até o fim de sua vida. Ficou poucos anos e foi liberado.
Eu expliquei para ele, sabe de onde veio isso? São o nosso judiciário. Sabe quem forma a mentalidade do nosso judiciário nas universidades, meu filho? Vários, mas um especial é importante no campo da prisão. Sabe qual é o livro de cabeceira? Vigiar e Punir. Sabe quem é Michel Foucault? Um filósofo, um cara da abstração. Então, não se engane. O filósofo, ele tem o poder de trazer vida e de matar. Filosofia é coisa séria. O brasileiro não entende isso. Filosofia é coisa séria. As ideias são sérias. Ela, no futuro, ela pode trazer vida, mas ela pode ser genocida. Ela pode matar milhões. Olha o Karl Marx. Veja o que suas ideias fizeram na Rússia. Isso é coisa séria. Muito séria. Muito séria. Então o cara lá na década de 60 até a década de 80 produziu suas teorias e isso impactou o ambiente universitário, adentrando no campo do direito, e todo o judiciário do nosso país na área do direito possui, para mais ou para menos, alguma influência do Michel Foucault. E o Michel Foucault criticava as prisões. Para que mais prisões? A prisão, ela tende a docilizar o corpo. É o poder sobre o corpo. E onde há poder, há resistência. Todas as instituições, como por exemplo a escola, veja, isso não é de todo errado, essa ideia do Foucault. Mas Foucault, ele é reducionista. Lembra do Doivre? Pois é. Ele é um reducionista historicista. Reduz, por exemplo, a sexualidade a apenas o aspecto histórico, cultural. Um sociologismo historicista que cai no relativismo denso, banhado pelo Friedrich Nietzsche. Então, quando alguém chega e diz isso para minha pessoa, para que estudar filosofia, isso não importa. A pessoa não sabe onde está. A pessoa está alienada da realidade. Ela precisa de um avivamento, um sopro, que somente a verdade filosófica pode trazer. Então, as ideias importam. A filosofia importa. Então, é obrigação condenarmos os erros filosóficos. Então, necessitamos estudar filosofia, necessitamos ir à filosofia, entender a verdade, ir até a realidade, para que no futuro vidas inocentes não venham ser perdidas. E não digo somente de morte, mas vidas inocentes intelectualmente. Pessoas que são destruídas por ideias. Então a filosofia importa. E muito. Então veja, voltando aqui, né? A reação que se tem ao Olavo é reducionista, politiqueira, presa apenas àquilo que o Olavo propôs como intelectual público. Então a reação ao Olavo era apenas a reação ao polêmico que peitou a esquerda brasileira. É aquela... A maioria das pessoas, quando vão criticar o Olavo, perde o sentido lógico, a coerência. Silogisticamente, a partir de uma perspectiva lógica, constrói premissas e conclusões totalmente desengonçadas.
Eu vi esses dias um camarada dizendo: o Olavo de Carvalho só ficou famoso no Brasil por causa de Bolsonaro e do bolsonarismo. Aí logo depois, alguns 20 minutos depois, ele abre a boca e diz: se não fosse o Olavo de Carvalho, não existiria a direita. E esse cara, ele é doutor, tem doutorado e é professor universitário. Olha com quem nós estamos lidando. Olha quem são os professores universitários do nosso país. Tá entendendo? Aí alguém vai dizer: tu virou lavista. Tu virou bolsonarista. Tu virou... Ou se você está achando isso, ou você é burro, ou é desonesto, ou é burro e desonesto. Eu acredito que pode ser as duas coisas, é burro e desonesto. Aí junto os dois dá uma merda aqui só. Porque eu acabei de falar, eu tenho influência do Dóive, tenho influência do Mário Ferreira dos Santos. O meu modo de filosofar é totalmente diferente do Olavo de Carvalho. E em questões políticas eu não chego nem perto do bolsonarismo, do conservadorismo. Eu já fui um social-democrata, não sou mais, hoje sou uma espécie de niilista distributivista. Como assim niilista distributivista? Acredito que a modernidade que produziu aí direitas e esquerdas é a base para toda essa merda que estamos vendo na política. Consequentemente, eu não vou aceitar isso, eu sou cristão. Então, antes de tudo, sou um cristão que acredita na criação, queda e redenção. Houve uma criação, há uma queda no pecado, no nosso chamar, e há uma redenção em Cristo. Meu ponto tá aqui, meu filho. Eu vou analisar tudo a partir disso. Cosmovisionariamente falando, claro. Isso é aquilo que o Dove chamava de crítica transcendente, mas tem a crítica transcendental, que eu não vou entrar nisso agora. Então, quando eu digo sou cristão, esse meu cristianismo no campo político, por exemplo, tende a um niilismo distributivista, é apenas a ideia de que eu vou olhar microesfericamente para a minha família, buscando o melhor para ela, buscando ajudar outras famílias que estão ao meu alcance, e dane-se o poder federal. Brasília é a grande merda. Depois que eu passei a estudar história e dar aula de história, eu percebi que o grande problema é a república. É aquela velha palavrinha que todo mundo usa e não sabe definir. Democracia, Estado democrático de direito. Virou monarquista, novamente. No Brasil a gente está cheio de analfabeto. A gente fala isso aqui, o cara já acha que a gente é monarquista. E é isso. Não, meu filho, não é isso. Eu não sou monarquista. Acabei de dizer, virei um niilista em questões políticas. E vou estudar os libertários seriamente. E se eles me convencer, aceitarei a verdade da realidade. Simples. 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 Não estou preocupado em agradar bolhas. Então, quando eu olho para a história do Brasil, a grande merda do nosso país foi a República. O Estado nunca fez porra nenhuma para mim, para a minha família. E eu que tive que correr atrás do meu. Político nunca fez merda nenhuma para mim. Eu nunca senti o peso forte do Estado, no sentido de o Estado trouxe isso aqui para você, veio regozije com isso. Não. E o que ele dá de modo sucateado. Exemplo, o SUS.
Vá no SUS para você ver. Fique doente e vá no hospital. Seja atendido pelo SUS. Quantas e quantas vezes eu ia com meu filho doente. Se eu não pagasse para ir no hospital particular, meu filho ia dar sentindo febre, a febre aumentando. Ia dar um treco lá e ele ia ser atendido. Então, esses fatos que a gente não deve negligenciar, porque o burro vai achar que não pode. Abstraia tudo e olha tudo de modo macro, esqueça a sua circunstância. Eu ia falar aqui uma coisa, deixa quieto. Lembra do Ortega? Eu sou eu e sou a minha circunstância, porra. Como eu vou analisar um fato, analisar uma ideia filosófica e não vou analisar a porra da minha circunstância? Como eu não vou analisar isso? Então, foda-se o Estado. Foda-se os políticos. Brasília. Foda-se o judiciário, foda-se os deputados, foda-se tudo, de direita à esquerda. Nenhum deles fez porra nenhuma para nós. E além disso, luta contra a verdade. O Estado luta contra a verdade. Não vou obedecer ao Estado. Pelo menos no campo das ideias. Porque eles têm o poder da caneta nas mãos. Então, se eles dão uma canetada, te prende, já era, foi. Tá preso, meu filho, eles têm o poder. Mas nas ideias, ninguém tem as suas ideias. Eu nasci numa família pobre. E até hoje sou pobre. Passo por dificuldades. Mas uma coisa eles não podem tirar. Aquilo que está no teu espírito. Isso ninguém pode tirar. Ninguém. Tá entendendo? Então, pegando o gancho que eu estou falando aqui, o Olavo, ele teve influência muito grande na direita. Isso é fato. E a direita é muito burra. Eu acho que a grande elite intelectual do Olavo tá todo mundo ainda escondido. Todos. Os grandes alunos, o Olavo tem alguns bons alunos, mas aqueles que de fato vão produzir uma obra com relevância, esses ainda vão aparecer. Pode ser que daqui 15, 20 anos ainda. Mas aquilo que foi feito na política, tu vai me dizer que Nicolas Ferreira é um exemplo de aluno do Olavo de Carvalho? Compare ele com Ronald Robson. É sério? E assim como a esquerda, esses direitosos, pseudos conservadorinhos, são eles próprios que também reduzem a obra do Olavo a questões políticas. Critica tanto a esquerda sobre o Olavo, e eles fazem a mesma coisa. Só que de um lado está demonizando, do outro está divinizando, vamos dizer assim. Então, o grande ponto em relação ao Olavo de Carvalho no Brasil e no nosso país é isso. Todas as reações em relação ao Olavo de Carvalho, da direita à esquerda, é reducionista. E eu vou me atentar aqui aos críticos, aos detratores. Vou repetir, ninguém refutou conhecimento por presença, método de confissão, teoria dos quatro discursos, tripla intuição, intuicionismo radical, dialética simbólica, da contemplação amorosa, técnica filosófica, ser e conhecer, círculo de latência, depuração abstrativa, formação do imaginário, sujeito da história,
paralaxe cognitivo, as 12 camadas da personalidade, a mentalidade revolucionária e assim sucessivamente. Mostra aí um livro, por exemplo, de professores universitários que fez isso. E eu sou protestante, eu tenho muitas críticas ao Olavo. E no dia que eu abrir as minhas divergências, farei isso por meio de livros escritos. Eu tenho uma divergência, em relação ao Olavo que eu abri, que foi sobre o Heidegger e o tema da meontologia. Demonstrei. Estou até hoje procurando algum aluno do Olavo para refutar o que eu disse nesse vídeo aí sobre a meontologia e a crítica que eu fiz ao Olavo. Estou aberto. E quando eu digo que estou procurando, é de fato, estou aberto. Se alguém chegar, está errado. Por esse ponto, eu vou, com todo respeito, obedecer à verdade. Estou errado, você me demonstrou isso. Quem é que no Brasil faz isso? No Brasil já é todo mundo querendo ser o gostosão, bambambam. Ninguém está procurando a verdade. Ninguém está em busca da verdade. É todo mundo querendo ser o gostoso. É todo mundo querendo refutar todo mundo. É todo mundo querendo buscar lacrar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Todo mundo querendo pagar de intelectual. Quem está preocupado com a verdade? Quem está preocupado com a verdade, quando vê que de fato está errado, eu diz, estou errado. E eu faço isso. Eu, por exemplo, estou num grupo que várias vezes, de pessoas que não têm produção intelectual, mas várias vezes chegou até mim falando, Anderson, isso está equivocado. Por isso, e sim, me demonstrou. Eu falo, de fato, você está correto. Tenho que aceitar. É isso que o intelectual faz. Aceitar a verdade da realidade. Quando eu digo filosofar é ação, é isso. É se submeter à verdade. Você não é superior à verdade. Aceite-a. Aceite-a. Então esse é o ponto. O grande ponto é esse. O núcleo duro é esse. Toda crítica ao Olavo de Carvalho ela é reducionista. E outra. De gente que supostamente tem treinamento filosófico, mas não faz análise sistemática. Cara, se você coloca num título de um artigo desconstruindo as bizarras ideias filosóficas de Olavo de Carvalho e você não cita nenhuma ideia que eu falei aqui, não critica nenhuma ideia, não demonstra de modo metódico que aquela ideia está errada, você é um charlatão. Você não merece título de professor de filosofia ou de qualquer coisa. Não merece, você é apenas um politiqueiro que está preso a amarras políticas, quer agradar esquerdistas, quer agradar comunistas, quer agradar pós-estruturalistas e para isso, para agradar, necessita fazer uma crítica entre aspas, ao Olavo, aos olavistas, aos alunos do Olavo, para ficar bem com a patota, com a galerinha. É isso. Não tem coragem, não tem bolas. Não é homem, de fato, para chegar a dar um... Eu não concordo com o Olavo nisso, mas o cara tem ideias nesse campo, nesse outro campo, que de fato são verdade. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas qual é a ideia? A Olavo é fascista. A Olavo é bolsonarista. A Olavo é antidemocrático. Cara, a linguagem da esquerda hoje é muito fácil ser esquerdista. É muito, muito fácil. Memorize umas 30 palavras, já foi. Muito fácil. Memorize palavras como democracia, memorize palavras como Estado Democrático de Direito, memorize palavras como liberdade, autonomia, memorize palavras como emancipação, subjetividade, memorize palavras como empoderamento.
capitalismo a serviço dos pobres. Vai memorizando. Minorias. Pronto. É muito fácil. Muito fácil. Estava vendo um vídeo daquele. Esqueci o nome do indivíduo. É um web comunista. Quando surgiu esse fenômeno do web comunista, eu achei interessante. Pela questão de alcance que eles estavam tendo. E de todos que eu vi que tinha uma certa capacidade intelectual, era esse cara, que era o. Não sei o que lá de Carvalho. João Carvalho, isso. Aí eu parei de acompanhar eles, parei. Dane-se. Tem mais de 7, 6 meses que eu não acompanho mais. Aí esses dias eu fui de algo que ele estava produzindo e fui ver um vídeo de um rapaz, que eu também esqueci o nome, acho que é o Fujita, analisando o João de Carvalho, o cara lendo, velho. O cara ia falar as coisas sobre determinado assunto e ele lendo como se tivesse saindo da cabeça dele. Lendo, literalmente. O Wikipédia. Olha o nível desses caras. Olha o nível. Eu nem procurei o que esse cara fala da minha área, que é a metafísica. Porque eu vejo a ala do Olavo. Eu fui ver, por exemplo, o Ítalo Marcilli, sei lá, foda-se o nome dele, falar sobre metafísica. Meu Deus do céu, quanta burrice! Eu fui ver o outro, o Koch, famosinho, chamado, os nomes estão fugindo todo. Guilherme Freire. Tudo é monarquia. E o cara estudou Aristóteles. O cara estudou metafísica e veio com essa merda de dizer que tudo é monarquia, com essa falsa analogia. É uma falsa analogia. Quem estudou, quem fez a merda do dever de casa no campo da ontologia de fato da metafísica, da filosofia primeira, sabe muito bem que essas falsas analogias não cabem. Tu olha para a realidade, sociologicamente falando, e faz uma analogia de merda dessa, dizendo que tudo é monarquia, sendo que você supostamente estudou ontologia, o ser em busca do ser, e os seus princípios essenciais ontológicos eidéticos, como diz o Russell, e o cara vem com essa merda dizendo que tudo é monarquia. Veja quem são os intelectuais do nosso país. Tem um vídeo do Ítalo Marcilli falando de metafísica. Meu Deus do céu! Tem um vídeo dele falando do Xavier Zubiri. Meu Deus do céu! Quanta idiotice! Por isso que eu falo, de fato, esqueci o nome dele, o rapaz do Secret, não. Tiburcio, isso. Eu tô péssimo hoje, em lembrar nomes. O Matheus Tiburcio tá corretíssimo quando ele fala sobre essa galera direitosa aí com influência do Olavo. Corretíssimo. É muito baixo. É muito baixo. Muito baixo. Então, existem alguns pontos que muitos colocam em relação ao Olavo, mas esse é o núcleo duro. Analisar o Olavo apenas no viés político. Isso é reducionista. Filosoficamente falando, metafisicamente falando.
Metafísica, porque eu nunca fiz uma crítica ao Olavo, tomando aquilo que ele dizia sobre política do dia brasileira. Porque eu estudei metafísica, eu não vou fazer uma merda dessa. Reduzir um filósofo a apenas um aspecto modal da realidade. Porque o aspecto político, aquilo que eu chamo, doiverdianamente falando, ampliando o sistema ontológico do Doive, de cratia. A cratia significa poder. O núcleo de sentido da cratia, desse aspecto modal, é o exercício de poder consensual organizante. Claro, eu estou trabalhando aqui o nível de criacionalidade da graça comum, ou seja, o exercício de poder no seu sentido de lado lei, ou seja, no seu sentido ordenacional, o exercício de poder consensual e organizante. Só que existe a questão da queda e o impacto da cultura, o eu outro, que na sua N chamar no seu coração distorce a realidade. Então, esse exercício de poder pode ser desconsensual, desorganizante. Aí você explica, por exemplo, todos os autoritarismos que a gente encontra na história humana. Tá entendendo? Mas há algumas ideias também em relação ao Olavo que eu acho interessante citar aqui. Aquela velha ideia, o Olavo de Carvalho se auto... Meu Deus do céu. É o que eu mais vi. O que eu mais vi. Do sul ao norte, todas as universidades do Brasil. Todas. Todos os ditos professores, doutores em filosofia. Que não tem nenhuma relevância. Não escreveu nada, não produziu nada, não tem nada. Você só tem um pedaço de papel e acha que aquele pedaço de papel faz dele a quarta pessoa da Trindade. Mas o que eu mais vi foi isso. O Olavo de Carvalho se auto-intitula filósofo. Porque para ser filósofo precisa de um diploma, né? Aí eu lembrei dos vícios do brasileiro. Os vícios da vida brasileira. Lima Barreto, ele diz isso, né? Ele cita isso no seu livro, seu grande romance. Para que tanto livro? Se nem bacharel é. E o Olavo cita isso muito, citava isso muito. O ódio ao conhecimento é a síndrome do homem inculto e diplomático, ou do diploma. É o culto ao diploma. No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tem um sujeito chamado Cegadas. Ele que diz isso. Olha o que o Lima Barreto diz. Doutor Cegadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, pra que pedantismo? Pra que tanto livro? Se nem bacharel, tu és. Essa é a mentalidade dos ditos críticos do Olavo. Porque sempre aparece isso. Não possui relevância na academia. Meu Deus do céu, o cara vendeu milhares de livros. Eles mesmos dizem, e depois se contradizem, né? O Olavo de Carvalho precisou do bolsonarismo para ter toda a fama. Aí depois diz, não, toda a direita é um fenômeno que advém do Olavo de Carvalho. É a contradição, né? Contradição. É a galera que não sabe o que é lógica. Passou longe de lógica. Então, dizer que o Olavo tinha ressentimento com a academia, sendo que se você pegar todos os professores de filosofia e pega todos os escritos, todas as teses de doutorados, coloque tudo junto e transforme em livros e veja quantos livros esses caras vendem ou venderam e coloque e compare com o Olavo. Meu Deus, isso é de uma burrice tamanha. Achar que o Olavo queria entrar para a academia e por isso ele criticava a academia é burrice. E não só burrice, mas inveja.
Esses professores são invejosos. São invejosos. Poxa, como um cara que nunca entrou numa faculdade. Ele entrou, viu? O Olavo fez faculdade com o padre lá dos anos. Depois que o padre morreu, ele saiu. Vou fechar esse parêntese. Com um cara, meu Deus do céu, ele não tem diploma. Não terminou nem o ensino médio. Como ele vende tanto livro. A inveja, a mesquinharia do povo brasileiro, o ciúminho. É isso que faz com que essa galera critique. Erradamente. Claro. O Olavo. E autoproclamado filósofo. Isso é tão fácil de derrubar. Chega da preguiça. Derrubar essas ideias. Puta que pariu. O cara é professor de filosofia. O cara tem doutor e usa esses argumentos. Meu Deus, parece criança. Um homem velho. Um cara velho. Cabelos grisalhos, velho. Tem um dobro da minha idade. Falando essas merdas no YouTube. É autotitulado filósofo, nem diploma tem. Tu vindo na cara do sujeito, a inveja. Usando esse argumento, parecendo um imbecil, uma criança. Parecia uma criança, literalmente. Eu não vou me submeter a isso. Não vou derrubar isso aqui, porque é auto-evidente. Quem na história da filosofia teve diploma? Isso foi um fenômeno ali no século XIX, século XX, em especial o século XX, onde os filósofos pop começaram a aparecer, né? Essa merda de filósofo pop também veio pro Brasil nas últimas décadas aí. Isso ficou muito claro no nosso país. Os tais filósofos pop, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros, Leandro Carnal. Cara, acho que o cara chamava Leandro Carnal de filósofo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Leandro Carnal, filósofo. Mário Sérgio Cortella, filósofo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! E eu li Márcia Tiburi. Eu li todos esses indivíduos. O único que eu achei interessante, o único, na época de faculdade, foi o Gessé Souza. É o único. Eu falei, esse cara aqui, ele não é um desses idiotas aí, não. Dessa galera que memoriza 30 palavras e vira um intelectual. Então, o Gessé é outra coisa. Apesar de eu discordar de várias coisas em relação àquilo que ele propôs no seu pensamento sociológico, mas o Gessé é desses petistas aí que peraí, esse cara aqui de todo, ele tem alguma coisa a dizer. Mas tira o Gessé, Márcia Tiburi, Marina Chauí. Até Marina Chauí tem umas obras interessantes. Acho que ela tem umas obras interessantes. Mas Márcia Tiburi, Marina Chauí. Tem aquela filósofa feminista. Pega o feminismo. Eu li o livro dela. Meu Deus. É erro atrás de erro. Misericórdia. Márcia Tiburi. Eu li os livros de Márcia Tiburi. Praticamente todos os livros de Márcia Tiburi. Vladimir Safato. Essa galera toda. Eu li tudo isso aí. O único que eu vi que de fato merece certo respeito intelectual é o Gessé Souza, o único. Gessé Souza cita o Charles Taylor, para você ter ideia. Ele usa Charles Taylor para construir as suas ideias. Então ele é um cara fora da caixinha. Mas os outros não tem como respeitar como intelectuais e filósofos. Chamar alguém de filósofo o cara não tem um livro publicado e é filósofo. Meu Deus. É só no Brasil umas coisas dessas. Só no Brasil. Então, como alguém dizia isso, Platão, Aristóteles e Sócrates não tiveram diploma. Pronto. O berço da filosofia, o bisavô, avô e o tataravô da filosofia.
Eles não tiveram diploma, pronto, refutou isso. Gente, filósofo é aquele sujeito fora da caixinha que dentro do quadrante vai olhar para a realidade e apofaticamente vai captar de modo inovador ou pegar um tema já trabalhado e dar um outro trato inovador àquele tema, trazendo uma contribuição universal. Contribuição universal essa que vai ser usada, reverberada por todos. Verdades essas que ficarão para todo sempre. O filósofo é aquele cara que constrói um pensamento. E eu não estou nem considerando se está errado ou não. Kant era filósofo, Nietzsche era filósofo, Hegel era filósofo, Karl Marx era filósofo. Não estou considerando se está errada ou não, se é uma filosofia da afirmação, da negação. Não estou levando isso em consideração. E Olavo era filósofo, porque Olavo tem contribuições. Ah, mas o tema da tripla intuição já estava no filósofo lá do século... Tá, meu filho. E a filosofia não é isso? A filosofia faz isso o tempo todo. Eu pego uma ideia e vou filosofar em cima daquela ideia. Vou interpretar aquela ideia. Vou trazer novos olhares em cima daquela ideia. Isso acontece o tempo todo em filosofia. Isso não é errado. Errado é você dizer que aquela ideia é sua. Você pega a ideia do cara, traz outra linguagem e diz, não, essa ideia é... Eu sou gostosão. E não dá os créditos. Não dizer de onde você tirou aquilo. Não fazer o status questiones daquela questão que você propôs. E todos os temas que o Olavo trabalhou, todos eles, ele trouxe algo de relevante. Porque filósofo ele o era. Todos os temas. Então o cara era filósofo. Ah, mas é você na sua insignificância. Quem é você? Você é um merdinho, ninguém te conhece. Que se foda. Mas veja, eu não vou ficar só com as minhas palavras. Tem vários, viu? Vários. Mas eu vou citar aqui 4 nomes que elogiaram a obra do Olavo. Veja o que o Olavo diz. Eu vou ler aqui uma colocação do velho que eu acho interessante para esse áudio. Olha o que o Olavo diz, ó. Recebi mais elogios de celebridades, vendi mais exemplares dos meus livros e apareci mais na mídia do que qualquer professor universitário do Brasil. Mas esses merdinhas me acham um marginal desconhecido porque nunca fui visto fofocando na sala dos professores. É o universo deles. Veja o que eu aviso. Recebi mais elogios de celebridades do que qualquer professor de filosofia no Brasil. Quem são os professores? Ernildo Einstein. Me perdoe a pronúncia, viu? Provavelmente eu não estou pronunciando de forma correta. Einstein, Ernildo Einstein. Professor de filosofia dentro da academia, com material relevante em relação a Heidegger, a fenomenologia, a hermenêutica. E ele elogiava o Olavo. Elogiou o Olavo como filósofo. Wolfgang Smith, também me perdoe, provavelmente eu não estou pronunciando o nome dele de forma correta. Físico e matemático também. Via um frescor filosófico na obra do velho. Heberto Salles, o grande Heberto Salles, grande nome da literatura brasileira. Não só via frescor filosófico, algo que de fato está sendo feito de modo relevante na obra do Olavo, mas era amigo do Olavo. Jorge Amado, comunista, não é isso? Comunista. Também enxergava uma beleza filosófica. Bruno Tolentino. Então só esses 4 nomes aqui já refutam esse cu sujo, os cu sujos do Instagram, que não fez merda nenhuma. Os cu sujos dessas universidades,
que tem um diplomazinho de bacharel em filosofia, ou de alguma área de ciências humanas, se torna um professor e se acha o bambambam ao criticar o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é apenas um fascista, antidemocrático, bolsonarista. Eu fico com a opinião do Heberto Salles, fico com a opinião do Emil Einstein, do Wolfgang Smith, do Heberto Salles, do Bruno Tonetino. Gente, eu vejo gente que nem tem pelugem nas partes genitais ainda e já critica o Olavo de Carvalho. Ô Jesus, dai-me paciência. Então é uma rinha de idiotas burros que não entendem nada de filosofia. Acha que filosofia é ser especialista em um filósofo. Giovanni Reale, o grande Giovanni Reale, ele dizia que não era filósofo. Olha para você ver. Aí o cara passou 4 anos na universidade, quase 5 anos estudando filosofia, sendo imbuído de doutrinas filosóficas, sai com o diploma. Ele coloca lá na thumb dele, filósofo. Eu vi aquele... Esqueci o nome dele, Jesus. O malucão. Também tem influências do Olavo. Me esqueci o nome dele. Só lembrar eu falo aqui. Mas uma galera tem me dado direito. Filósofo. Guilherme Freire, perdão. Filósofo. O filósofo Guilherme. Meu Deus do céu. Qual é a obra desses caras? Me mostrem. O que eles escreveram de relevante? Quais são as contribuições? O que esses caras captou da realidade? Eles olharam para a realidade que os cerca e captou algo que ninguém viu, ou trabalhou trazendo um frescor novo às ideias já trabalhadas por outro filósofo? Ou você acha que filosofia é pegar a crítica da razão pura, passar 30 anos estudando aquela merda, se dizer especialista em Kant, se dizer especialista na fenomenologia do espírito, se dizer especialista em Hegel, se dizer especialista em Doiver, Aristóteles, Olavo de Carvalho, e se dizer filósofo? Meu Deus do céu! É isso que esses caras acham. Eles acham que passar 30, 20 anos, 15 anos estudando um cara numa universidade é se tornar filósofo. Não é. Isso é pobre, reducionista. Como você vai tirar a riqueza da realidade criacional interpretando apenas a obra de um filósofo? Quem você acha que é? Você acha que é Deus, meu filho? Você é onisciente. Por quê? Porque toda obra de Kant pode interpretar a realidade multifacetada e multiforme. Aquilo, vou repetir uma coisa que eu já disse. Se você juntar todas as ideias de Sócrates, dos filósofos pré-socráticos, até o último filósofo, é um nada, é um grão de areia perto daquilo que está oculto. Junte todos os filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Descartes, Kant, Hegel, Foucault, Adorno, Olavo de Carvalho, vai juntando tudo, dos bons aos ruins, junte todo mundo, vai juntando as verdades uma atrás da outra, vai juntando, junte tudo, é um nada perto da onisciência do primeiro princípio quadrante, perto daquilo que Deus esgota. Nenhum filósofo esgotará a realidade, e ninguém fará isso. Nenhum filósofo é Deus. Platão não esgotou a realidade, Aristóteles não esgotou a realidade, Sócrates não esgotou a realidade, São Tomás de Aquino não esgotou a realidade. Ninguém
fará isso, criatura? Como você acha que ficar 30 anos estudando um filósofo só? Abra a porra dos olhos e veja a sua realidade. Saia do seu quarto, abra os olhos e veja a imensidão do mundo. Faça isso. É pobre. São Tomás de Aquino entendeu isso quando ele diz: é tudo palha. Perto da beleza transcendental do Pai, isso é tudo palha. Tudo palha. O que é a Suma Teológica perto disso? O que é? Eu vou para outro ponto aqui agora. Além de dizer que o Olavo não tem título ou diploma e se auto-intitula filósofo, já falei, filósofo é aquele que tem uma contribuição sua, filosófica sua, captada da realidade criacional. Ele captou no campo do conhecimento, captou do campo da ontologia, da metafísica, captou no campo da moral, fez escola, ou reverberou alguma ideia de uma escola filosófica. É isso que o filósofo faz. Mas outra ideia, outro erro em relação ao Olavo, é justamente a ideia de que o Olavo não teve relevância. Pra que ler esse velho aí? Ele não tem relevância, ele é apenas um fascista, direitoso, conservador, sem nenhuma relevância. Ninguém deu evidência para esse velho doido aí. É mesmo? Mas foi o Olavo de Carvalho que recebeu um prêmio no concurso monográfico sobre o profeta Maomé. Prêmio esse recebido pelo Centro Islâmico Brasileiro em 1986. Foi esse mesmo Olavo de Carvalho que foi premiado na Romênia por um prêmio chamado Green Card Specialis Habilitates, ou seja, habilidades especiais, Green Card, um prêmio recebido na Romênia pelo poder político. Foi esse mesmo Olavo de Carvalho que não tem nenhuma relevância, sua obra não tem relevância, ele não é filósofo, ele não tem ideias filosóficas, isso tudo que ele produziu aqui, isso não quer dizer nada. Nada. Olavo ele tem quase 600 aulas no COF, ali não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mas a interpretação que Olavo tem de Kant está errada. A interpretação... Mesmo, eu demonstrei isso, que o Olavo de fato está equivocado na interpretação que ele teve do Heidegger. Mas isso não tira a relevância filosófica dele. Vamos supor, vamos partir dessa premissa de que, de fato, a interpretação que Olavo teve dos filósofos estão todas equivocadas. Porque é outro ponto que se usa muito para refutar o Olavo. Para refutar o Olavo, temos que pegar as interpretações que ele teve equivocadamente de outro filósofo. Aí pega isso e destrói o todo. Pega uma parte... Tá vendo que é reducionismo? Pega uma parte e destrói o todo. A interpretação que ele teve de Kant está equivocada. A interpretação de Hegel que ele está equivocada. Está tudo equivocado. Então ele não é filósofo. Mostra burrice. Você pode falar 50 idiomas, pode ter 1000 diplomas na sua casa, pode ser Deus na Terra. Tá errado. Verdade anunciada, já diria é verdade obedecida. Como diria esse Olavo de Carvalho. Olavo diz isso. Verdade anunciada é verdade obedecida. A verdade está além do seu ratio, da sua razão, está
além dos seus diplomas, da sua grande sabedoria, da sua fortuna, do seu carro, da sua casa. Dane-se! A verdade impera, meu filho. Então, além de conquistar o prêmio na Romênia, o prêmio no Centro Islâmico Brasileiro, esse mesmo Olavo, no ano de 1985, foi premiado no concurso espanhol sobre um texto, um ensaio, que ele fez sobre Ortega y Gasset. Esse mesmo Olavo de Carvalho. Ora, ora, ora. Ele também ganhou um prêmio em um concurso de ensaio sobre história islâmica, lá no Reino da Arábia Saudita, em 1986 também. Esse é o Olavo de Carvalho, que, segundo o professor da PUC, da USP, da Unicamp, da UESB, da UFBA e outras. Esse é o Olavo de Carvalho que, segundo eles, não tem relevância. Ou não teve nenhuma relevância. Veja, eu não estou dizendo para você virar um olavista. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo. Não, isso é coisa de doido, de idiota. Mas buscar ser honesto intelectualmente. Isso aqui é tão evidente, mas tem que falar. Ser honesto. Buscar a honestidade intelectual. É isso que uma pessoa que está buscando a verdade no campo da filosofia o faz. Então, para terminar, eu tenho uma interpretação do Olavo no campo filosófico bem interessante. Eu quero expor aqui. Mas antes disso, eu vou ler aqui um texto que o Ronald Robson escreveu e vou tecer alguns comentários. Está no livro dele, Conhecimento por Presença, em torno da filosofia de Olavo de Carvalho, no apêndice 1, que tem como título Elementos da Filosofia de Olavo de Carvalho. Então eu vou ler aqui. Diz o seguinte, o Ronald Robson. A obra de Olavo de Carvalho possui uma intuição primeira, a de que só a consciência individual é capaz de conhecimento. O que a afirmação possa ter de banal, em aparência, se esvai se notarmos que aí se fala de consciência individual, não se tratando apenas de sujeito. O vocábulo descarnado de uso corrente na metafísica dos últimos séculos. Uma coisa é sujeito enquanto meramente contraposto a objeto em teoria do conhecimento. Outra coisa é a modalidade de existência histórica de um ser dotado de consciência, que, por definição, só pode ser individual. E nisso, importa prestar atenção à sutileza vocabular, porque aí se afirma uma substância e se afirma uma sua propriedade. Consciência individual, a primeira, e a capacidade de conhecimento, a segunda. De um ponto de vista biográfico, a substância que atualiza essa sua propriedade enfrenta um trauma de emergência da razão, que consiste no descompasso entre o crescente acúmulo de experiência do indivíduo no decorrer do tempo e sua capacidade mais limitada de coerenciar e dar expressão
a essa massa de fatos, que, a princípio amorfa, pode se ordenar à medida que o indivíduo a expressa a si mesmo. O ponto de nela se tornar discernível da autoconsciência, um eixo central de estruturação do indivíduo, ao menos em nível psicológico, que se pode melhor compreender mediante uma teoria das 12 camadas da personalidade. Então, somente, como diria o Ronald Hobbes, citando o Olavo, né, a consciência individual é capaz de conhecimento. Isso é fato. Interpretando aqui o Olavo nos modos quadrantes, é a quinariologia. Ou seja, é colocar o meu eu todo, especificamente na questão de ultimacidade, na jogada. Aí vem a consciência de imortalidade. Quando eu tenho consciência de imortalidade, eu tenho consciência individual. E as minhas capacidades de conhecer torna-se clara. Por que da contemplação amorosa? Por quê? Minha consciência individual se abriu para a imortalidade. Tá entendendo? Eu vou ler aqui o que eu escrevi no meu livro. Estou escrevendo esse livro ainda. É o 3º volume, Filosofia Quadrante, 3º volume sobre João Calvino. Eu vou ler o que eu escrevi e depois vou ler uma citação que eu coloquei nesse livro do Olavo. Diz o seguinte: João Calvino nos ensinou a olhar para o natural contemplando o sumo bem, pela sua criação ordenacional. Esse tema da contemplação é poderoso, pois, seguindo os passos de Olavo de Carvalho, ao contemplar o 3º princípio quadrante, eu vejo o 1º princípio quadrante. Se olho para a realidade exaltando com os meus olhos o Criador, só resta-me, diante da tripartição do ser, contemplá-los numa amorosidade ética de ação filosófica submissa. Aqui Olavo de Carvalho foi sucinto. Aí vem a citação de Olavo de Carvalho, gente, olha o que diz, ó, sobre o tema da contemplação amorosa. Aceitá-lo, recebê-lo, é respeitar sua integridade. Nada projeta nele, nada acrescenta nem tira. Implica, portanto, nada menos que o seguinte: desejar que ele seja o que é, não desejar que seja outra coisa. Esta plena aceitação respeitosa, porém, não pode ser somente passiva, sob pena de deixar amortecer o interesse que temos no objeto e, portanto, de fazê-lo desaparecer do nosso círculo de consciência. Tem de ser, ao contrário, uma aceitação desejosa. Ela é um desejo ativo de que o objeto seja o que é, permaneça o que é, exista, de per si e persista existindo. Ela não se constitui, portanto, somente de respeito, de spicere, que é igual olhar e voltar a olhar. Ela é, plenamente, contemplação amorosa. O objeto se oferece a mim como um todo no instante e na medida em que o aceito como objeto de contemplação amorosa, e expelindo de mim toda a tentativa de pensá-lo, de abarcá-lo conceptualmente, imaginativamente ou sentimentalmente. Deixo e quero que ele exista por si diante de mim, eternamente transcendente à minha subjetividade, eternamente independente de tudo quanto eu faço ou pense ou sinta.
A contemplação é o esplendor do objeto ante o olhar da humildade, que o deseja como tal e que se recusa a alterá-lo no que quer que seja. Aí eu digo o seguinte, ó. Portanto, os olhos patenteadores da ordem natural, ao acatamentar a coisa aí sendo, os faz com deca-contemplação ôntica. Interpretando Olavo de Carvalho, ao meu modo, digo, os faz diante dos olhos. E essa deca-contemplação amorosa é uma ideia que eu tirei do Olavo, dessa citação que eu acabei de dizer. Por quê? O primeiro princípio deca-contemplativo é a respeitação. Veja que eu uso aqui o termo ação, reverberando a ideia de filosofar e ação. Ação de quê? Ação de submissão. Então, respeitar enquanto ação. A projetação. Anti-acrescentação. Desejamento. Querimento. Oferecimento. Anti-abarcações. Esplendorização. Recusação e aceitação. São 10 princípios que eu chamo de deca-contemplação ôntica. Isso vai reverberar a gente na teoria do acatamento. Aqui é uma ampliação da teoria do acatamento. Então, para entender de modo mais profundo a deca-contemplação ôntica, é bom ler o livro A Teoria do Acatamento, em torno do ato formativo e potência material, que eu acabei de escrever. E para aprofundar mais o que eu escrevi nesse livro, vale ler o terceiro volume da Filosofia Quadrante, sobre João Calvino, onde eu reverbero essa ideia tirada do Olavo de Carvalho sobre a deca-contemplação ôntica. Aí veja o que eu digo nesse livro. Essa teoria, a qual chama de deca-contemplação ôntica carvaliana, necessitará da teoria do acatamento, como eu já falei, né? Mas, em linhas gerais, não aceitar da realidade com os meus olhos, ela quer passar isso. Ponto 1. Respeitar a integridade da forma. Ou seja, que eu acabei de falar, o primeiro princípio deca-contemplativo, na dimensão ôntica, na primeira, é a respeitação. A ação de submissão respeitativa. Então, o primeiro princípio deca-contemplativo é respeitar a integridade da forma. E o que é a teoria da contemplação amorosa? É justamente isso, não é isso que o Olavo acabou de nos ensinar? Ou seja, quando eu digo que no ato fenomenológico, enquanto primeira intuição, porque eu estou citando o Olavo, a filosofia do Olavo, estou reverberando a filosofia do Olavo. Enquanto primeira intuição, lembrar da tripla intuição, a primeira intuição enquanto fonte de luz. Luz no olho e luz na coisa, fenomenologia. O ato de eu ir até a realidade vir até o meu eu, se dá justamente na fonte de luz, que tem sua fonte última, ou seja, sua raiz, no primeiro princípio quadrante. Porque a luz no olho e luz na coisa se dá fenomenologicamente por causa do atuar do primeiro princípio quadrante. Tá entendendo? Então, quando eu olho para o objeto, o que eu vou perceber enquanto primeira dimensão ôntica? Para citar aqui aquilo que Mário Ferreira dos Santos colocou em Pitágoras, o tema do número, ou seja, a tríade inferior e a tríade superior. Citando aqui a tríade superior, que vai trabalhar as estruturas geometrizantes dentro de um princípio ôntico, nós vamos justamente ao acatamentar no ato fenomenológico de ver a realidade, vamos respeitar sua integridade enquanto forma, ou seja, a respeitação é justamente isso, respeitar a integridade da forma. Tá entendendo? Por isso que, para compreender de modo mais vasto a teoria do acatamento, esse livro que eu acabei de escrever, vale ler aqui esse ponto que eu escrevi nesse livro. O segundo princípio deca-contemplativo na estrutura ôntica é justamente a não projeção, ou seja, não projetar minha reação na morfê. É isso que o Olavo acabou de me ensinar. Por isso que eu falei, a teoria da contemplação amorosa, ela é importantíssima na teoria do acatamento. Além do Olavo,
Tem também o Mário Ferreira dos Santos, que é central, o Mário é central nessa teoria. O próprio platonismo, etc. O próprio aristotelismo, querendo ou não, apesar de somente inverter o Aristóteles, né? Porque para Aristóteles, Rilé é próter. E para mim, citando o Mário, Rússio, Doeve, Olavo, é Morfeu que é próter. Morfeu que é próter. É próter no sentido fenomenológico. Porque no sentido, vou usar aqui o conceito do Kant, no sentido nominal da coisa em si, nenhuma, vamos dizer, é superior à outra. É uma coisa só, é o sínodo, né? Como diria os tomistas. Então, segundo princípio, não projetar minha reação na morfé. Ou seja, quando eu não projeto minha reação na morfé, eu aceito ela da forma que ela é. Contemplação amorosa. Terceiro princípio, não acrescentar forma e nem tirar forma. Então, é isso que a contemplação amorosa, dentro da teoria do acatamento, faz. Quando eu olho para um objeto, eu não posso nem acrescentar, enquanto ação, né? Nem acrescentar e nem tirar, mas aceitá-la da forma que ela é. E a partir disso, perceber fenomenologicamente o círculo de latência que existe naquela estrutura ôntica. Tá entendendo? Quarto ponto, desejar que a forma seja o que ela é enquanto ação, ou seja, enquanto submissão. Porque eu nunca vou esgotar um ente. Eu vou pegar aqui uma coisa bem simples. Eu estou aqui com um pano de prato em minhas mãos. Está sobre o meu poder, esse pano de prato. Porque eu posso fazer tudo o que eu quero com ela. Aí vem aqui a teoria da tripartição do ser, né? O que é esse pano a partir da teoria da tripartição do ser? É um ente inanimado enquanto modelado. Sabemos que existe o ser ente, o ser intermediário e o ser sujeito. O ser ente inanimado possui uma tripla subdivisão. Ou seja, fisicalista, biologista e modelado. Esse pano é um ser ente modelado, é um inanimado modelado. E quando eu observo esse ente, eu vou observar as suas propriedades e seus acidentes. E tem uma estrutura ontológica que levanta, que está por trás, enquanto ideais, o eidos, as ideias, o mundo das formas, que levanta esse pano como sustentáculo emanativo vindo do um primordial. Tá entendendo? Vindo da nous do um primordial, a infinita potência ativa. A onipotência. Então, quando eu olho para esse objeto, eu tenho que desejar que a forma seja o que ela é enquanto ação. E ao fazer isso, eu entendo que eu não posso esgotar esse simples pano de prato que eu estou aqui segurando agora. Por que eu não posso esgotar? Porque eu não sou onisciente. Eu sou apenas senciente. Aí vem outra teoria que eu desenvolvi no volume 2 da Filosofia Quadrante, que é o quadrilátero projetivacional senciente. Esse quadrilátero projetival senciente, ou melhor, quadrilátero retributivo justicial, que também é senciente, né? Vai trabalhar 4 princípios, gente. Ou seja, sentir a realidade é sentir enquanto impressão. Então, eu imprimo a realidade, eu experimento a realidade, eu me instalo na realidade e não me ausento da realidade. São 4 princípios importantes enquanto ser ciente. Esse ser ciente é muito importante porque ela vai servir para dar base para essa teoria da deca contemplação. Então, o próprio Xavier Zubiri é importantíssimo. Eu vou ler aqui o que eu escrevi no meu livro, no 2º volume. É o que diz, ó. É aqui que entra em diálogo com Olavo de Carvalho e Aristóteles o Xavier Zubiri. O filósofo madrilenho buscou um reísmo materiável. Esse reísmo é a realidade dando-se. Logo, saber é dar-se conta da res pelo eu senciente. Por isso somos, além da consciência de crise, que é o Mário, consciência de latência senciente. Olavo de Carvalho e Zubiri ao mesmo tempo. A coisa que
o eu now experiencia nesse presente cósmico é uma circularidade patente e latente. Porque não há o patente sem a latência. Aí vem a ideia do conhecer, do ter e do relacionar, né, que eu já falei aqui, vocês sabem. Xavier Zubiri, por isso, Xavier Zubiri disse: saber não é raciocinar nem especular. Saber é ater-se modestamente à realidade das coisas. O ater-se senciente zubiriano não pode ser confundido com o reducionismo da revolução afetiva. Sentir aqui não contradiz o inteligir. Logo, há o integracional. Sob essa integração, temos o que chamo de quadrilátero retributivo justicial. Portanto, para entender a impressão da realidade, precisa-se entender a não ausentação em ação de submissão. Logo, experimentar a realidade é se instalar na realidade, ou seja, é o conhecer por presença, ter por presença e relacionar por presença aqui agora presentear o cósmico patentista. O conhecer, ter, relacionar por presença das patências, latências, pode ser visto numa dual dimensionalidade, forma primária e forma secundária. Continuando aqui, ó. A primária é acessada pelo eu agnoiologal, a secundária é acessada pelo eu epistemológico. Na realidade presente cósmica aqui agora, o filósofo está entre as duas formas. Sem o onde com ente, patente e latente não é possível captar pelo eu gnosiológicos leis ontológicas. Zubiri enfatiza essa forma primarista, por isso ele disse: sentir é a realidade da verdade. Fecha aspas. Então, a impressão, a experimentação, a instalação e a não ausentação é um quadrante a partir do Zubiri e do Olavo, né? E claro, tem aqui um frescor aristotélico que eu reverbero nessa teoria do acatamento. Então, a teoria do acatamento é muito, 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 muito importante. Muito importante. Então, vamos voltar lá para a teoria da decacontemplação ôntica, que eu estou desenvolvendo nesse livro. Então, o quarto ponto que eu acabei de enfatizar é desejar que a forma seja o que ela é enquanto ação. O quinto princípio decacontemplativo é o querimento. Esse querimento, gente, diz respeito ao que, Anderson? Diz respeito ao dever, um dever. É o dever de respeitar a forma acatamental ativo-passivo. Ou seja, eu devo entender que a realidade é ativa e ao entender que eu não posso esgotar a realidade, enquanto ativo, eu me torno passivo. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou ativo, porque eu reajo perante a realidade. Porque eu exerço o poder sobre a realidade. É aquilo que a filosofia calvinista, ou a teologia do pacto, vai chamar de mandato cultural, onde o eu exerce poder. Isso está em Gênesis capítulo 1. Quando Deus diz, ou seja, o primeiro princípio, diz para Adão e Eva, Adão, a humanidade, exercer poder sobre os animais e sobre tudo que existe. De fato, isso acontece. Aí vem um aspecto modal, que eu ampliei da ontologia geral do Doiver, que eu chamo de kratia, ou seja, o poder. Lembra do jogo God of War? O jogo God of War, ou seja, Deus da Guerra, tem o nome Kratos, né? O Kratos. Kratos significa geralmente poder. Poder. O Deus da Guerra. Deus do poder. Então, o poder aqui vem do grego, claro, kratia vem do grego, que significa poder, é um aspecto da realidade. Então, de fato, existe uma lei ontológica chamada kratia, que está refratada no seu sujeito em toda a realidade ontológica. Toda a realidade. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque esse ponto fica para depois, mas depois eu vou demonstrar a ontologia do poder, a ontologia da liturgia e a ontologia da tecnologia, que eu acho importante como ampliação da ontologia geral da filosofia de Hermann Doiver. Os tão famigerados aspectos modais. Então, voltando aqui ao tema, eu devo respeitar a forma acatamental, ativo ou passivo. Lembra que eu falei para vocês? Você não tem possibilidades nenhuma, vocês, de esgotar qualquer coisa. E eu digo isso apenas citando os acidentes. Veja, você não pode confundir propriedade com acidente. Por exemplo, o pano que eu estou segurando aqui, ele tem uma propriedade. Que propriedade? Cor amarela.
Essa propriedade é uma propriedade predicativa. Porque o amarelo faz parte do pano. Eu não posso separar, quando eu olho para esse pano, o amarelo do pano. Veja, na linguagem e na minha abstração imagética, ou seja, no conhecer, quando eu uso a minha imaginação, eu posso ver o amarelo e posso ver um pano não amarelo e acabar separando, né? Mas na coisa em si, naquilo, novamente citando Kant, né? Naquilo que Kant chamava de nominal, não. A coisa em si não pode ser separada. Então, quando eu olho para esse pano, existe um predicativo, um predicamento, uma propriedade predicativa que é justamente o amarelo desse pano. E isso, para citar agora o Mário Ferreira dos Santos, isso é emergente, é uma propriedade emergente nesse ente chamado pano, enquanto res extensa. Tá entendendo? Então esse pano possui uma costura, ele está sujo, então vai haver várias propriedades que estão no pano aqui agora. Mas os acidentes tendem, enquanto dimensão quantitativa, porque os fatores emergentes que estão nesse pano enquanto predicamento proprietativo, ou seja, as propriedades predicamentais desse pano, enquanto predicamento, eles estão no pano emergentemente, é um fator emergente no pano, é isso? Mas enquanto o fator predisponente é extenso, tende à extensidade. Se tende à extensidade, tende a tender para fora. Aí vem os acidentes. Ou seja, os acidentes que podem acontecer com esse pano, eles são de fatores predisponentes, extensivos, não intensivos. Ou seja, eu posso pegar esse pano e colocar em cima do micro-ondas que está aqui na minha frente. Mas eu posso pegar esse pano e colocar em cima do notebook que está aqui na minha frente. Ou em cima da garrafa de café que está em cima da minha frente. Aí vai multifacetando aí todos os acidentes que podem acontecer com esse pano. O pano pode ser molhado, queimado, pode ser amassado, rasgado. Um cachorro pode engolir esse pano. Esse pano pode ser jogado lá na BR, onde eu estou. Eu estou no meu trabalho agora, né? Lá na BR, uma moto pode passar em cima desse pano. Uma moto azul, uma moto vermelha, uma moto preta. Um carro azul, um carro velho, um carro antigo, um carro muito caro, um carro muito barato. Um morador de rua pode pegar esse pano, uma pessoa pode pegar esse pano para limpar a mão porque acabou sujando com a graxa ao consertar o carro. Veja o tanto de acidentes ordinários que eu citei neste pano. Agora, tente esgotar aí. Tente esgotar, vai. Tente esgotar tudo. Veja como você é pobre. Por isso, da contemplação amorosa. Aí vem o quarto princípio de deca-contemplação. Desejar que a forma seja o que ela é enquanto ação. E vem o quinto. Se eu desejo que a forma seja o que ela é enquanto ação, eu devo respeitar a forma catamental ativa e passiva. Ao mesmo tempo que eu sou ativo, eu sou passivo. Ao mesmo tempo que a coisa é ativa, ela é passiva. Sexto princípio deca-contemplativo ôntica. Teoria, novamente, tirada do Olavo. Deixar o objeto formal se oferecer terecionalmente. Ou seja, o ponto 6 da teoria deca-contemplativa, que eu tirei do Olavo, enfatiza o quê? Enfatiza aquilo que eu chamo de terecimento. Ou seja, o ter é o ter enquanto patente. Patente é aquilo que está expresso, clarificado, enquanto primeira intuição, objeto de luz. Ou seja, a luz no objeto e a luz no olho. Então, quando eu olho para o objeto e vejo a sua luz, eu deixo o objeto formal se oferecer terecionalmente. Veja que eu uso o termo aqui, ó. Eu deixo o objeto formal. Eu deixo enquanto vejo a forma acatamental na rilé, ela se oferecer terecionalmente, ela se dar terecionalmente. Sétimo ponto, fugir de abarcações conceitualistas esgotantes, que eu já falei, né? Vou repetir isso aqui. Oitavo ponto, buscar na ação do olhar indo à forma um esplendor de humildade. Ou seja, eu tenho que ser humilde perante a realidade criacional. Eu devo ser humilde quando eu olho para esse pano simples.
Por isso, tudo que você observa, você pode filosofar. Por isso que o filósofo abarca o universal por meio do ontológico. Por isso necessitamos da ontologia. Nono ponto, recusar alterações da res, melhor dizendo, pela reação. Aí vem aqui, o nono ponto é uma crítica à modernidade. Porque a modernidade, com o Saprinhaldi, ouse saber, pense por si próprio, esqueça o período do dogmatismo, entra pelo período da crítica, da razão pura, ou seja, domine a natureza por meio da sua autonomia racional e ordene o mundo caótico, nominal, por meio do seu eu fenomenal. Altere a realidade. Recuse a realidade. E não é isso que está acontecendo na modernidade? Veja aí as crises de identidade. É a recusa da realidade. Como diria o Chesterton, no futuro teremos que provar que a grama é verde. Na mosca. Plim! Recusar alterações da res pela reação. Porque eu deixo a coisa assim, né? E por fim, tudo é dado aceitativamente como uma primícia ontológica segura no ôntico contemplado. Aqui vai entrar na minha teoria dos mandatários. Então, eu estou sistematizando a minha filosofia. A minha filosofia está crescendo. Está crescendo. Depois que eu escrever tudo isso aqui, eu vou sistematizar, vou fazer cursos, explicar conceitos atrás de conceitos, vou fazer um dicionário, mas ela está crescendo. Está crescendo. Então, aqui já é uma porta de entrada. Antes de eu falar dos 10 mandatários, ou melhor, antes de eu falar da deca-contemplação e dos 10 mandatários, eu necessitarei falar daquilo que eu chamo de os 12 vetores eidéticos. Depois que você entender os 12 vetores eidéticos, eu irei entrar nesse tema, na deca-contemplação ôntica. Mas para mim entrar na deca-contemplação ôntica, a teoria tirada do Olavo, eu terei que trabalhar aquilo que eu produzi no livro A Teoria do Acatamento. Depois de trabalhar a teoria do acatamento, eu entrarei na deca-contemplação ôntica. E ao adentrar na deca-contemplação ôntica, eu darei o respaldo para entrar nos 10 mandatários. Tá entendendo? Não só nos 10 mandatários, mas na teoria da sufixação ontológica. Também que foi tirada da teoria do círculo de latência. Que eu já expliquei isso em alguns podcasts. Que acaba se tornando uma coisa só. Os 10 mandatários e a teoria da sufixação ontológica da filosofia quadrante. Acaba se tornando uma coisa só. Então, veja, tira esse aqui do Olavo, é a minha interpretação dele. Tu vai me dizer que o cara não é filósofo? É sério? É sério isso? Quase 2 horas eu estou falando aqui. Quase 2 horas. Então, gente, o Olavo é um filósofo de primeira linha. E eu vou trazer mais e mais conteúdos que eu estou tirando do Olavo. Eu tenho que dar um trato sobre a teoria das 12 camadas. Mas como o meu ponto agora é ontologia, metafísica, eu estou trabalhando isso para depois trabalhar outras questões. Mas a teoria das 12 camadas, ela vai aparecendo aqui na areologia. Em especial, no segundo ponto da quinariologia. Quem eu sou. Aquele que eu vou chamar de personologia. A personologia é o estudo da personalidade. Aqui entra a teoria das 12 camadas, tá entendendo? Mas não paramos aí. De onde eu vim, quem eu sou, o que estou fazendo aqui, até onde eu posso chegar e para onde eu vou. É aquilo que eu chamo de quinariologia meta-onto-antropológica ou onto-antropologia da filosofia quadrante. Tem isso ainda também, que eu estou reverberando o Olavo. Mas o Olavo fenomenológico e esse Olavo, vamos dizer, psicológico me influencia muito. E já tem uma obra. E há também, gente, a teoria da imaginação, a formação do imaginário. No volume 2 da Filosofia Quadrante eu escrevi, eu preciso corrigir esse texto porque tem alguns errinhos
ortográficos, mas no segundo volume da Filosofia Quadrante, eu escrevi uma teoria falando, eu sistematizei uma teoria também tirada do Olavo, que é uma teoria muito, muito, muito importante. Eu vou abrir aqui o livro, eu estou aqui com o meu notebook, eu vou ler aqui só para vocês verem. Esse livro é minha reação em relação ao pensamento fenomenológico do... não só fenomenológico, mas metafísico, epistemológico do Régis Olivet, que é um neotomista que me influencia muito. Bem interessante. E essa teoria eu construí a partir do Olavo também, que eu chamo de as 12 letraduras. Eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. Essa teoria não é nada pretensiosa, ou seja, as 12 letraduras são princípios introdutórios que dei aos meus alunos no curso Gramática em Captica. Eu apresentei essa teoria como uma espécie de introdução, pois queria passar aos meus alunos a importância de estudar o português e ler nossa literatura. Mas o que significa letradura? Letra aqui indica signo, que sem seus significados, indo até os referentes, terceiro princípio quadrante, de nada vale. Já o sufixo dura vem de dureza, do latim fortitudo. Portanto, letradura é letra que assume dureza na realidade. É o ir ao mundo das coisas para além do reducionismo linguístico. A letra sem carne da realidade é, como disse o Olavo, a partir de Eric Voegelin, fundamentalismo verborrágico. Não é em vão que o lema dura lex ad lex, a lei é dura, mas a lei, é imponente no meu filosofar quadrantizante. Quais são essas leis ou princípios? Eu vou chamar de princípio de dominação, princípio de batização, princípio de multimersão, princípio de aguçamento, princípio de culturalização, princípio interpretacional, princípio escritivante, princípio compreensivante, princípio experiencial, princípio antrodual, princípio articulacional e princípio sacromnemônico. São 12 princípios. Trabalhando na questão do imaginário, a linguagem, o português, eu acabo dando um respaldo filosófico para isso. Mas tirei tudo do Olavo também. Então veja, as ideias do Olavo que tem grande influência sobre mim: círculo de latência, da contemplação amorosa, conhecimento por presença, método de confissão, a formação do imaginário, 12 camadas da personalidade. E além de outras ideias, a tripla intuição. O intuicionismo radical ainda preciso estudar mais para mim, de fato, compreender o que eu vou tirar dali. Mas a tripla intuição, tudo isso tem um respaldo muito grande na filosofia quadrante, onde eu estou reagindo ao filósofo, estou dando o meu ponto, o meu acrescentar ao filósofo. Tá entendendo? Então, o cara era filósofo. Era simples. E era filósofo de primeira ordem, de primeira linha. Então, veja, tem mais ideia. Eu sou um ferreiriano. O termo lá, o prefixo, neo, quando eu digo neo do Iverdiano, esse neo aqui é por causa do Mário Ferreira dos Santos. Então eu diria que são um ferreiriano barra do Iverdiano. Mas para usar o termo que literariamente fica feio, eu uso o termo neo do Iverdiano. O neo aqui é por causa do Mário Ferreira dos Santos. Porque o Mário e o Doiver vão me influenciar muito. Mas eu reverberei mais ideias do Olavo do que do Doiver e do Mário Ferreira dos Santos. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Como o Olavo é importante. O Olavo é muito importante. Então ele era um filósofo de primeira linha. Não caia nessa parrela. E se você é honesto, você quer fazer uma crítica, se você não... você não tem um saco para ler, para assistir aula do velho, então não o critique filosoficamente. Não o critique. Tá entendendo? Não o critique. Fique quieto, fique em silêncio. Se no dia você se sentir capaz de tecer alguma crítica, primeiro faça o dever de casa. Vai ler
Faça uma crítica, como diria o Doiver, transcendental, imanente ao pensamento teórico do Olavo. Não uma crítica transcendente, que não considera o pensamento teórico do velho. Isso é problemático demais. Não cai aqui na parrela do Vantil, Cornelius Vantil, você que é protestante. Ok? Então, gente, é isso. Por que os detratores de Olavo são tão burros no quesito de filosofia? Por vários fatores que eu citei aqui. Reducionismos, burrice mesmo, analfabetismo, gente que não tem nenhuma capacidade, cheio de diplomas, mas não tem nenhuma capacidade. Por causa disso. E eu poderia citar aqui vários e vários fatores, né? Mas isso demandaria um curso, que eu não quero fazer agora. Então, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.